Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Deputado federal André Janones, que admitiu culpa no escândalo de rachadinha e escapou da cadeia com acordo assinado na Procuradoria-Geral da República. O deputado federal, então, fechou um acordo para devolver R$ 131.500 após uma investigação sobre a prática de rachadinha em seu gabinete. O acordo, chamado de Acordo de Não Persecução Penal, foi homologado e prevê que o valor seja ressarcido à Câmara dos Deputados, além do pagamento de uma multa extra de R$ 26,3 mil, correspondente a 20% do dano ao erário. Janones tinha admitido o uso de cartão de crédito em nome de assessor, mas agora fez o acordo e não será perseguido. Jorge Serrão, o deputado Luiz Felipe falou de idoneidade. O que falar, como definir esse comportamento do deputado André Janones, que, lembramos, além de ser culpado, que ele admitiu a culpa, né, e pediu desculpas por rachadinha, ele também admitiu o uso de fake news, de notícias falsas, durante a campanha eleitoral, e um livro, ele escreveu isso no livro, que infelizmente tive o desprazer de ter que ler por questões de ofício, onde ele admitiu ter divulgado notícias falsas. E agora, cadê o STF nisso tudo? O Janones usou o regramento excessivo que vige no Brasil para se salvar e se safou. Por quê? Aqui é a terra do oportunismo juristocrático. Vamos lembrar? Vamos lembrar? A Lava Jato, quando interessou ao sistema de poder, eles usaram ela para arrebentar o PT. Prenderam até o Lula. Aí as coisas mudaram, o Lula acabou descondenado e a Lava Jato foi detonada. Mas esse mesmo sistema oportunista de poder, juristocrático, baseado no rigor seletivo ou no perdão conveniente, dependendo de quem é o freguês da situação, ele consegue produzir coisas fantásticas. Por exemplo, o Eletrolão. Não foi apurado nada sobre o Eletrolão. Os crimes societários derivados dos tempos da Lava Jato, da era Dilma, Guido Mantega, nada disso foi sequer investigado. A atuação criminosa da cúpula do sistema financeiro brasileiro nesses grandes escândalos, não chegamos nem perto disso. Então isso aqui é um país vergonhoso da impunidade e o que a gente vê agora, no caso do Janone, é a consagração disso. Você cometeu um crime, mas você fez uma negociação de persecução penal, um acordo de persecução penal, se livrou, se salvou, está mais inocente que os inocentes impossíveis de serem classificados assim. Dureza. Queria a opinião do Darcio também sobre essa questão do Janones. Lembrando que o Janones foi eleito em 2018, 2022, deputado federal por Minas Gerais. Na última eleição ele teve 238.967 votos, que votaram por uma pessoa que admite rachadinha e notícias falsas também. Como que você classifica essas pessoas aqui? Agora, vamos ver se vão dar de novo confiança no Janones, né? Mas o eleitorado de alguém que rouba dinheiro público e que divulga notícias falsas, como é classificável, na sua opinião? Brasileiros. Eu vivo num país em que José Sarney foi deputado desde a época que a capital ainda estava no Rio de Janeiro. Não dá para compreender um país em que Renan Calheiros está há tanto tempo no Senado e outros mais. O Janones, ele é uma espécie de renovação desse tipo de político. Temos muitas pautas, o tempo é sempre muito pouco, né? Aqui, aparentemente, mais uma vez, criar algum tipo de problema, então já peço perdão se o áudio não estiver perfeito, e a PGR e encerra o caso contra o governador do Distrito Federal. Alexandre de Moraes arquivou a investigação contra Ibanez Rocha
pelo caso do dia 8 de janeiro. O governador, então, não será mais processado por suposta omissão nos atos que levaram ao acontecimento do dia 8 de janeiro. Da decisão seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que não viu uma justa causa para prosseguir com o inquérito penal. A PGR apontou que, abre aspas, fatos relatados não revelam a causa para o prosseguimento, fecha aspas, após o esgotamento das diligências viáveis. Paulo Gonet afirmou não haver uma linha investigatória idônea contra o governador. Então já passa a palavra para Jorge Serrão. Serrão, será que isso poderia ser o prelúdio para algo parecido com os acusados do inquérito da Polícia Federal, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, e eventualmente também entre os presos ou exilados do dia 8 de janeiro? Só se um milagre acontecesse. Mas milagres acontecem em Brasília. A turma da Esplanada lá poderia pedir canonização ao Papa Chiquinho. A turma da Esplanada não é mole, não. Conseguiu o milagre de livrar Ibanez Rocha. Lobby político. Ele, um poderosíssimo advogado, mexeu os pauzinhos em Brasília, junto à juristocracia, e conseguiu o seu devido perdão. Naquele momento em que ele chegou a quase ser indiciado, chegou a ser afastado, houve intervenção federal no Distrito Federal, Ibanez estava em baixa, correndo perigo, mas se recuperou. E aí conseguiu articular e se salvou. Quem é amigo da juristocracia não morre pagão em Brusundanga. Esse é o ponto. Tivemos uma pequena queda aqui. Doutor Marcília, então, sua opinião sobre esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ô Caute, só uma coisa, você ficou travado com o olhar 43 que eu aqui fiquei pensando se não era de propósito. Mas enfim, foi só uma artimanha da tecnologia. Bravo com a internet, estava possesso com essa internet. Chega à noite, começa a balancear aqui em São Paulo. Doutor Marcília. Olha, a gente tem que olhar para esse fato, enfim, claro, muito possivelmente houve mexidas políticas, mexidas de pauzinhos, mas veja, o Ibanez e mais ninguém ser responsável ou ser responsabilizado pelo dia 8 é muito conveniente para quem pretende acusar as pessoas do dia 8 de tentativa de golpe de Estado. E, sobretudo, para quem pretende fazer com que os 34 denunciados tenham sido responsáveis pelo dia 8 de janeiro. Sem o dia 8 de janeiro, não tem o ato executivo de tentativa de golpe. A PGR precisa do 8 de janeiro para dizer que a tentativa de golpe se concretizou em um ato físico, em um ato que não seja apenas de confabulação. Então, é necessário que esses 34 tenham idealizado todo o golpe, que esses 34 tenham idealizado o 8 de janeiro, manipulado as pessoas do 8 e o 8 tenha sido executado por essa conjunção de fatores. Se houver mais alguém, se houver omissão de alguém, se alguém tiver deixado isso acontecer, seja de propósito ou não, se outras pessoas estiverem envolvidas no dia 8, cai por terra essa narrativa. Aliás, seria, inclusive, contraditório o Gonet entender que os denunciados, eles promoveram, estimularam ou incitaram o dia 8 e depois dizer que o dia 8 pode ter acontecido porque algumas autoridades estavam alheias à sua própria função. O dia 8 é conveniente para quem quer punir esses 34 denunciados. O dia 8 é a única carta na manga, inclusive, de quem quer punir esses denunciados. Se a gente relativizar o dia 8 por conta de omissão ou de incompetência das autoridades envolvidas ou que deveriam estar envolvidas na proteção da Praça dos Três Poderes ou dos órgãos e instituições de Brasília, claro, essa narrativa no mínimo fica relativizada, fragilizada e cai por terra. É conveniente que o Ibanez que a investigação sobre o Ibanez seja arquivada. É conveniente a quem quer punir, acusar e fazer com que se emplaque essa narrativa de tentativa de golpe de Estado.
Tarso, sua opinião sobre esta decisão do ministro e o que poderia acontecer com os outros processos em andamento? Assim, Cauti, é difícil dar uma opinião quando você não tem alguma coisa clara, um Estado de Direito, você não tem aonde se manter, não tem um pilar, não tem uma sustentação. Porque esse governador foi afastado por 90 dias. Qual foi a justificativa desse afastamento? A constatação de que, eventualmente, a força policial responsável por fazer a segurança daqueles prédios era de obrigação do governo do Distrito Federal. Portanto, se não foi constatada nenhuma falha, logo a responsabilidade deveria nesse caso, né, obviamente, deveria ser da segurança dos próprios prédios, nesse caso do G. Dias, que desapareceu, ninguém mais fala dele. Então, é tudo muito difícil, muito complicado de entender, porque se não houve, no caso, a colaboração, por que o afastamento? Então, houve um abuso de poder nesse afastamento, houve, no caso, um pré-julgamento, essa medida foi errada, equivocada, e por que essa medida foi tomada? Quem que vai questionar isso? Portanto, é tudo muito complicado, porque eles estão falando de uma tentativa de golpe que teve a colaboração do governo do Distrito Federal, contudo, a PGR não enxerga nenhuma falha. Inclusive, teve um debate no Supremo sobre a atuação do governador. Isso tudo foi debatido no Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes, batendo boca ali no plenário, onde o ministro Alexandre de Moraes falava da responsabilidade do governador e o ministro André Mendonça falava de que os prédios deveriam ter uma proteção própria, no caso. Então, assim, é muito complicado compreender esse processo e agora, se não houve essa colaboração do governador do Distrito Federal, talvez seja porque não houve uma conspiração para o golpe. Então, se não houve uma conspiração para o golpe, como é que eles vão continuar punindo as pessoas? Realmente é muito complicada essa situação, Cauti. Eu não sei nem como opinar. Se não houve responsabilização, não sei por que do afastamento e não sei por que quem afastou também não precisa responder. Bem, são as coisas desse Brasil sem direito. A verdade é essa. Pois é, deputado, o Darcio justamente estava relembrando, cadê o G. Dias nisso tudo, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto, dos outros prédios que foram invadidos, e se o Ibanez não é responsável, quem sabe também os chefes das polícias que foram presos, também, o que vai acontecer com eles e com todos os outros presos do dia 8 de janeiro? Afinal, não houve algo que poderia ser enquadrado com algum tipo de crime no Código Penal? Qual a sua opinião sobre essa mudança de posicionamento da PGR e do ministro Alexandre de Moraes? Bem, quando houve afastamento de Ibanez, eu nunca entendi o porquê que ele tinha... Nossas pautas. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A captação da Lei Rouanet atinge recorde histórico no início de 2025. A Lei Rouanet, principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil, registrou um desempenho histórico no início de 2025. Nos 2 primeiros meses do ano foram captados 134 mil milhões, representando um crescimento de 165% em relação ao mesmo período de 2024, quando o valor arrecadado foi de 50 milhões. O Ministério da Cultura contabilizou 68 milhões em janeiro, 66 milhões em fevereiro, superando o recorde anterior para o período registrado em 2014 de 96 milhões. Para ilustrar a magnitude do crescimento em 2025, veja a arrecadação nos primeiros bimestres dos últimos anos. O montante arrecadado no início de 2025 já supera quase 38% o recorde anterior para o período, reforçando o interesse crescente no financiamento de projetos culturais via renúncia fiscal. A Lei Rouanet incentiva a cultura, popularmente conhecida, como Lei Rouanet, permite que produtores culturais, artistas e instituições submetam projeto ao Ministério da Cultura para
obtenção de patrocínio por meio de incentivos fiscais. Historicamente, um dos primeiros meses do ano representam apenas 4% da arrecadação total via Lei Rouanet, com dezembro concentrando quase 50% das captações. Dado o ritmo acelerado de arrecadação no início de 2025, especialistas acreditam que este ano pode superar os recordes anteriores, consolidando o impacto da lei no financiamento da cultura no Brasil. Cultura que a maioria vai para o bolso dos atores ali, atrizes e atores da Globo, né? É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!